pessoal, meu nome é Lilian, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os hormônios vegetais e em especial sobre a descoberta da auxina, que a sigla dela é AIA, que significa ácido indol acético. As auxinas, elas são os hormônios vegetais mais conhecidos atualmente e elas estão relacionadas com o crescimento do vegetal. Darwin, o mesmo Darwin da teoria da evolução, ele, observando o crescimento de plântulas de alpiste em germinação, ele percebeu que existia alguma coisa que fazia com que essas plantas crescessem inclinadas em direção à luz solar. Então, o que ele fez? Ele resolveu que ele cortaria o ápice aqui dessa estrutura e ele viu que isso não crescia mais inclinado ao sol, passava a crescer verticalmente retinho. Aí ele pegou aquelas pontinhas que ele havia retirado e recolocou nas plantinhas de alpiste e o que aconteceu? Elas voltaram a crescer inclinadas ao sol. Darwin não sabia o que isso queria dizer, ele repetiu esse experimento várias vezes e ele chegou à conclusão de que existia alguma substância que fazia a planta crescer desse lado aqui e ela se inclinava em direção ao sol, mas ele não soube dizer o que era e ele chamou isso de princípio de crescimento. Alguns anos mais para frente, esse outro cientista aqui, o Fritz Wendt, ele criou um método para isolar o que o Darwin chamou de princípio do crescimento. Ele criou um mecanismo para tentar extrair se fosse uma substância que tivesse aqui na pontinha da planta. Então o que ele fez? Ele pegou, germinou plantas de alpiste e cortou a pontinha delas e colocou em cima de um bloquinho de agar, que é como se fosse uma gelatina. E aí, nesse método, ele fez com que essa substância fosse para essa gelatina. Quando ele pegou um pedacinho desse bloquinho de agar que estava em contato com a pontinha da planta e colocou ela na planta seccionada aqui, aconteceu o que Darwin já tinha observado. As plantas elas passaram a crescer inclinadas ao sol novamente. A contraprova dele, ele pegou um pedaço de agar que não tinha entrado em contato com as pontinhas aqui das plantas e quando ele colocou na superfície da plantinha cortada, ela não cresceu, como tinha acontecido com o Darwin quando ele manteve sem nada em cima. A auxina ela foi descoberta não por esse cara aqui ainda, ele não conseguiu desvendar a fórmula dela, ela foi descoberta na década de 40 e sabe-se que ela está relacionada ao crescimento vegetal. A fórmula dela é bem simples, como eu já disse, ela é chamada de ácido indol acético, popularmente conhecida como auxina. A partir dessa descoberta que o Fritz fez, a auxina ela pode ser sintetizada artificialmente e ela é utilizada para cultivo e crescimento de vegetais como um mecanismo artificial. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima!